Boa noite. Vamos dar início agora às atividades do quarto dia do curso de aperfeiçoamento dos monitores do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Hoje o nosso convidado é o Flávio Lima, ele é pós-doutorando da seção de Ictiologia. Novamente queria agradecer a presença de todos vocês, a presença do Flávio Bom, não tem nem o que falar, né? Gentilmente aceita o nosso convite de vir aqui falar um pouco para nós sobre esse assunto. O Flávio é uma pessoa que tem uma ampla experiência num grupo extremamente diverso, que é o grupo dos peixes neotropicais, taxonomia, relações e parentesco. Além disso, um conhecimento muito bom de biogeografia da América do Sul. Ele tem uma atuação muito importante também no delineamento de algumas áreas de conservação e de políticas de conservação a nível federal. Então eu achei que nós achamos, na realidade, que ele seria a pessoa ideal para fazer essa junção das coisas que nós vimos nos 3 dias anteriores. Bom, sem mais demoras, o Flávio com vocês. Obrigado, gringo. Bom, primeiramente pedir desculpa pelo atraso, né? Na verdade, para ser muito franco, eu estava terminando essa apresentação e, para variar, a gente deixa tudo para a última hora. E, na verdade, eu vou fazer a apresentação, na verdade, está breve, né? E muito, na verdade, aquém do que o tema mereceria, né? Biodiversidade é uma coisa, claro, é um tema virtualmente inesgotável. Na verdade, é um tema que transcende muito, inclusive, os objetivos desse museu, né? Porque, afinal de contas, isso aqui é um museu de zoologia. A gente está usando, quer dizer, tradicionalmente dedicado a estudar um dos reinos, né? Quando a gente considerava que haviam 5 reinos, né, biológicos. Na verdade, hoje em dia a coisa mudou bastante, né? Como a gente vai ver. Mas, enfim, o fenômeno, na verdade, da diversidade biológica é um fenômeno bem enigmático, né? Existem enfim, as hipóteses de evolução biológica, dos processos de evolução biológica, mas a verdade é que a chave mesmo de por que a diversidade, a gente é uma coisa que ainda deixa mais perguntas assim na nossa cabeça, né? E eu não estou aqui para responder as perguntas, mas talvez para ajudar a levantar elas, né? Porque não é tão óbvio assim, ou talvez seja até óbvio demais, a gente está debaixo do nosso nariz, aparentemente, porque que existe tanta diversidade biológica, mas com certeza não é uma coisa não é uma coisa tão trivial, né, aparentemente, né? As pessoas, a gente, mesmo biólogos, tanto com 300 anos aí provavelmente de ciência, a gente está bem longe de entender, né, por que de tudo isso, né? Por que a gente tem essas formas tão diversas, né? As endless forms, né? do Darwin, né? Bom, vou passar para baixo. Tá. Então a gente tem aqui uma amostra aí, né, da diversidade, essa biodiversidade animal, né? E metazoários, né? Isso na verdade é só um pequeno pedaço do quadro geral. Bom, o termo biodiversidade, na verdade, ele é até bem recente. Ele apareceu em 86, né? Foi o Edward Wilson, o famoso sistemata de formiga de Harvard, na verdade muito famoso pela teoria sociobiológica. O Edward Wilson é um cientista, na verdade, múltiplo, né? Também pelo papel dele mas o papel dele primordial na valorização, né, da importância da conservação da biodiversidade, né? Mas ele é um especialista de taxonomia de formigas, né? E é interessante porque foi um termo que surgiu para simplificar esse biological diversity, diversidade biológica, mas rapidamente se tornou um termo muito popular, né? Parece até que é muito mais antigo do que isso, né? Mas, enfim,
O que é a biodiversidade, né? Bom, simples, né? Obviamente, né? A diversidade de táxons, né? Espécies, dos mais variados níveis hierárquicos, né? De filos a espécies, né? Subespécies, se alguns quiserem, que existem no planeta Terra, né? E aí a gente tem, né? Desde dos maiores seres vivos aí, das sequoias gigantes aí da Califórnia, as bactérias, é lógico, né? E tem passando por vários grupos aí que muito discrepantes morfológica e bioquimicamente, mas que até inclusive difícil, né? A gente na verdade traçar até por muito tempo muito difícil traçar a história genealógica, tal a disparidade morfológica e bioquímica entre todos os organismos vivos, né? Bom, biodiversidade, ela pode ser estudada, ela acaba refletindo várias subdisciplinas, né, biológicas, né? Então não existe uma disciplina biológica que estuda biodiversidade. A gente pode pensar primeiro, e a gente, né, estando aqui no Museu de Zoologia, no Museu de Zoologia, que é primordialmente dedicado à sistemática, à taxonomia, achar que a sistemática é o ramo, né, da biologia, das ciências biológicas, primordialmente ocupado em entender a diversidade biológica. E de fato, pensando, né, na identificação, né, na identificação dos táxons e das genealogias, a taxonomia sistemática ela ocupa esse papel fundamental, né, de basear o conhecimento, o entendimento da diversidade biológica. Mas é claro que não é só a sistemática, né? Na verdade, o conhecimento da biodiversidade, basicamente, ele vai para todas as subdisciplinas biológicas, né? Então, a ecologia é óbvio, né? Você olha um ecossistema aí como a Mata Atlântica, né? Mesmo que os bichos não estejam aparecendo aqui, a gente já percebe, né, que você tem essa interação toda aí acontecendo, que isso precisa ser compreendido, né? Ainda mais quando você olha um recife de coral, né? Você tem um bocado, né, de interação aqui entre todos esses organismos e existe essa pergunta, né, de como que essa incrível diversidade apareceu. Então é a interação dos organismos através do tempo, né, entre eles, né, entre eles e com o ambiente, né. Agora, os detalhes da compreensão é que são e é óbvio que a gente também pensando no passado, essas interações sempre aconteceram, né? Então você sempre teve essas comunidades aí, aqui representado por Burgess Shale, né? Com essa fauna completamente diferente do que qualquer coisa que a gente observa hoje, né? Ou com uma fauna no Mesozoico, né? E também isso reflete obviamente em biologia de conservação, a biologia da conservação que depende obviamente do conhecimento da biodiversidade para estabelecer políticas de conservação, né, quando elas são possíveis, né? Bom, afinal de contas, né, quantas espécies de seres vivos existem, né? E essa é uma pergunta que obviamente a gente não tem resposta e provavelmente certamente nunca vai ter uma resposta precisa. Pensando só nos eucariotos, as estimativas elas variam entre 5 e 30 milhões de espécies. Agora, a diversidade de procariotos ela não pode ser estabelecida, embora daqui para frente a gente vai dar uma olhadinha e talvez existe até estimativas, mas são estimativas tão astronômicas e absurdas que fica claro que provavelmente está muito além da nossa capacidade de compreender essa diversidade. Bom, até a década de 80 a gente pensava, né, eu cresci nessa, e acho que a gente que está aí na faixa dos 30 e tantos, cresceu escutando isso aqui, né, que existiam 5 reinos, existe até esse livro famoso, né, que tem inclusive tradução para o português, da Lynn Margulis, né, que é os 5 reinos, né,
Um livro muito importante para você entender, né, a diversidade biológica, né, porque é um livro muito elegante que resume muito bem os muitos grupos. E aí você percebe que os grupos que a gente normalmente associa, né, as plantas superiores, né, os cordados, né, os artrópodes, os moluscos, né, eles são realmente uma fração mínima, né, da diversidade biológica. Mas a Margulis, ela usava um conceito gradista, né, de classificação de reinos. Então, aqueles reinos tradicionais de plantas, fungos, animais, e 2 reinos gerais aqui de organismos de unicelulares com nucleados, né, os protistas, e os monera, que seriam as bactérias e todas as coisas, todos os procariotos, né? Agora, no final da década de 90, o estudo do RNA ribossomal revolucionou a visão que a gente tinha de diversidade biológica, porque mostrou que, na verdade, essas linhagens, essas supostas, basicamente todos os agrupamentos que a gente acreditava existirem, né, eles eram, né, isso já era mais ou menos sabido, mas ficou muito claro que eles eram absolutamente parafiléticos, eles não eram linhagens naturais, né? Então, isso aqui reflete mais a hipótese atual de árvore da vida. Então vocês vejam aqui que tem essas 3 coisas circuladas, elas não são reinos, elas são domínios. Então a gente tem os domínios, a gente tem a arqueia, que são que não são as bactérias, né, embora elas sejam muito semelhantes, não são bactérias porque as bactérias estão aqui. As arqueias são os organismos extremófilos, em geral, que são tidos como os organismos mais simples, né? Excetuando, obviamente, os vírus, né? As bactérias, na qual você tem vários reinos, né? E aqui sim os eucariotes, né? Eucária, né? E enfim, um quadro muito mais complexo do ponto de vista evolutivo, né, do que era o tradicional, né, o que a gente tinha até os anos 80. Isso aqui, pois é. Bom, então excavates, é aqui, né, fungos e animais estão aqui. Essa coisinha aqui. Então isso aqui, na verdade, esse ramo aqui, ó, estão vendo, animais, né? Isso aqui inclui o objetivo de trabalho do museu, todo mundo trabalha aqui no Museu de Zoologia. Esse raminho aqui. O resto não interessa pra gente, na verdade, né? Então isso dá, mas volta lá. Isso dá uma certa humildade, né? Põe a gente um pouco em perspectiva, dá uma certa humildade quando a gente percebe que isso aqui, na verdade, quem estuda bactéria, quem estuda a arqueia, diz que esses grupos ainda a gente não tem uma ideia, a ordem de magnitude do quanto isso aqui é conhecido. Mesmo eucariota, volta o outro slide aí. Esse livro, o Assembling the Tree of Life, saiu acho que há uns 4 anos. É um livro muito interessante para se ter uma perspectiva aí da diversidade biológica, né? O capítulo sobre eucariota, de filogenia de eucariota, diz que existem pelo menos 200 linhagens de eucariotas unicelulares que que não estão representados ainda nessa árvore. 200 linhagens que foram conhecidas, descobertas recentemente. Na verdade, o conhecimento desses seres não só dos eucariotas unicelulares, como dos das bactérias e da arqueia, na verdade ele é super preliminar ainda. A gente realmente não tem ideia. Se a gente não achava que não conhecia os animais, ou a diversidade de animais ou de plantas, plantas superiores, né, dos outros reinos e dos outros domínios, a gente mal arranha, né, a diversidade, né. Mas, bom, e aí vou falar um pouquinho só sobre um desses domínios. Bom, o domínio arqueia é o menos conhecido, né, biologicamente, porque ele é um grupo que tem sido estudado provavelmente nos últimos 40 anos só.
Eles são geralmente extremófilos, né? Quer dizer, eles vivem nessas condições extremas de profundidade, temperatura, né? Por isso eles são tidos como os organismos provavelmente mais próximos, né? Na verdade, seriam os organismos que primeiras formas de vida a surgirem na Terra provavelmente eram arqueias, né? Na verdade, ou pelo menos o mais basal, o mais próximo, né, das primeiras formas de vida que a gente tem hoje, são coisas que devem ter sido muito parecidas com a arqueia, né? É óbvio que as primeiras formas de vida é muito difícil se estabelecer quando a vida começa, né? Inclusive, o limiar aí de origem de vida é um troço que não existe nem... Não existe uma concordância, não, uma científica sobre onde começa a vida, né? Onde acaba a relação, a complexidade, um sistema bioquímico complexo, né? Orgânico, e onde começa o que a gente poderia chamar de vida, né? Mas enfim, digamos, a vida primitiva deve ter sido muito parecida com a arqueia, né? Com esses tacos de arqueia. Eles são muito difíceis de estudar em cultura, né? Então, normalmente se estuda bactéria em cultura, mas como é que você vai estudar essas coisinhas considerando que elas vivem em geral em ambientes extremos, né? Alguns deles vivem crescem em ácido sulfúrico, outros em temperatura a mais de 100 graus, né? Então não existe muito como reproduzir o ambiente dessas criaturas em laboratório. Eles são muito parecidos morfológica e metabolicamente com bactérias, mas o processamento das informações, né, a transcrição, translação do RNA, parece mais com eucariotos, por isso que eles são considerados um domínio à parte. Bom, domínio bactéria, né? Isso aí a gente é um pouco mais familiarizado, né? Mas mesmo assim, né, existe uma diversidade muito grande bioquímica e morfológica, de tal maneira que não dá para estabelecer muito quais seriam as características exatamente de bactérias. A linhagem, na verdade, é estabelecida pelo RNA ribossomal mesmo, né? E aí você tem uma diversidade grande aí de hábitats, né, de modos de vida aí de fotossintéticas, parasitas, óbvias, também simbióticas e termófilas, né? O conceito de espécie em bactéria é diferente do conceito de espécie que a gente tem em outros organismos, em eucariotes, porque tem obviamente elas não têm reprodução sexuada, mas você tem a troca gênica entre os indivíduos das chamadas espécies de bactéria, né? Então é um conceito à parte aí. Tem 40 reinos de bactérias e talvez 1 bilhão de espécies. 30 gramas de solo podem conter 1 milhão de espécies de bactérias. Todas essas informações eu tirei desse artigo aqui, que é muito interessante de se ler, de Hughes em 2003. Isso é um artigo... esse cara é um cara bem humorado, né? Esse artigo e parece que foi feito para chocar mesmo, né? Desde das estatísticas até essas estatísticas curiosas, né? Tipo, 90% das células do corpo humano são bactérias, só 10%, mas só 10% do nosso peso é feito de bactéria, felizmente. O resto é a gente mesmo. Bom, não é bem vivo. 90% é bem vivo também, né? Os 10%. Bom, e aí sobra o resto, né? Que é eucária, que esse resto não é tão resto assim, é um bocado de coisa. Que possuem, né, são com células com núcleo, né? Então tem o núcleo celular, né? Que é secundado por uma membrana dupla, mas essa membrana é parte do sistema de membrana que está na célula toda, né? Praticamente toda, né? O sistema endomembranar, né? E as organelas que as células dos eucariotos possuem, né, são descendentes dos endosimbiontes bacterianos, né? Essa hipótese que foi tão polêmica nos anos 70, né, quando a Lynn Margulis levantou, e que hoje em dia obviamente virou paradigma, né? Tem 8 grupos principais de eucariota, né? De eucária, né? Vocês notem que desses outros grupos, um deles chama opisthoconta. Esses opisthocontas são animais e fungos. E tem os outros 7 grupos, claro, tem planta aí, né? Pra gente não dizer que não tem coisas totalmente não familiares pra gente. Alguns desses grupos aqui são coisas que a gente chamava de protozoário. O protozoário não era monofilético. E não é animal mais, né? Quem estudou, né, como eu e o Gringo, estudamos zoologia, estudamos
Eu não sei como é que isso está sendo dado aula hoje em dia na universidade, mas protozoário não é animal, gente. O animal hoje em dia começa enquanto flagelado. E os protozoários não são monofiléticos, tem protozoário, tem esse excavates aqui, cromoalveolados, foraminífero, radiolário, mebozoa, tudo isso. E tem algumas coisas que a gente chama de protozoário que está em opisthoconta. Algumas formas de ameba estão aqui. Uma ameba não tem nada de monofilética, é a coisa mais parafilética possível. Bom, isso aqui é a filogenia, né, de Eucária, né? É essa coisa aqui. Olha aqui os animais onde estão, com os conos flagelados. Quer dizer, na verdade isso aqui é metazoa, né? E aqui está os fungos, na verdade não todos os fungos, tem micetozoa aqui. E tem ameba aqui dentro também. Os foraminíferos estão por aqui, né? Olha, algumas amebas estão para cá. Aqui estão as plantas, né? Inclusive com a maior parte das algas, né? Não todas, quer dizer, não todas as algas, basicamente estão todas aqui, são o grupo irmão das plantas superiores, das plantas terrestres, né? Bom, mas tem um pouquinho de alga para cá também, né? Olha os ciliados onde estão com os dinoflagelados, a apicomplexa, né, que também era protozoário, o eglanozoa, que às vezes era considerado como alga verde, né? Isso aqui acho que é aquele grupo excavata, se eu não me engano. Então essa multidão, na verdade, de seres unicelulares, né, eles são, né, antigamente eles eram basicamente considerados uma grade, hoje em dia a gente sabe que são um monte de linhagens mesmo, né, como era de se esperar, na verdade, né, se a gente pensar em evolução da vida. Não era a grande coisa do paradigma filogenético é mostrar que a classificação classificações convenientes, como eram as classificações gradistas, elas não refletiam genealogia, né? Elas não refletiam como a vida tinha evoluído. Então, a evolução da vida não é uma coisa simples, né? É uma coisa realmente bem ramificada, né? Então, isso ficou nos últimos 20 anos muito óbvio, né? Então, você tem aqui a ameba, um tripanossoma, o paramécio, aqui um foraminífero e aqui os radiolários. Cada um desses caras está num reino diferente. Eles estão dentro do mesmo domínio, mas eles não são sequer não estão sequer no mesmo filo, né? E aí a gente pensa também, claro, em plantas. Claro, filogenia de planta a gente já é um pouco mais conhecida, já há pelo menos uns 40 anos. Então a gente já tem uma ideia, obviamente, que de como as coisas eram. Mas de qualquer maneira, boa parte das plantas, o que a gente pensa normalmente em planta, né, as angiospermas, gimnospermas, elas são só a pontinha, né, de uma coisa muito diversa, né? Então isso aqui, na verdade, isso aqui eu botei, isso aqui é uma conífera, né? Isso é o taxodium, né? Que é o do sul dos Estados Unidos, que é o mangue, né? Não tem mangue lá, tem isso aqui. É uma conífera que que ocorre nesses ambientes. Enfim, tem claro, uma diversidade enorme, mas muitos dos grupos que pra gente são mais familiares, na verdade eles estão na ponta, né? Por exemplo, são só grupos muito derivados dentro de grupos bem diversos, né? Por exemplo, as monocotiledôneas, que são um grupo que a gente chamava antigamente, obviamente, né? Como também a gente aprendeu de cotiledônia e monocotiledônia. Dicotiledônia não é monofilética, coisa nenhuma. Monocotiledônia é um grupo derivado dentro. Monocotiledônia sim é monofilética, mas dicotiledônia não, né? A gimnosperma também não é monofilético, é totalmente parafilético. Próximo. Isso aqui é só o ápice, na verdade, a ponta aqui do cladograma. Para cá para baixo tem muita coisa, né? Mas só para mostrar aqui, ó, o absoluto parafiletismo do que a gente chamava de gimnosperma. Angiosperma aqui. Angiosperma, claro, quase tudo que a gente vê por aí verde é angiosperma, né? Tirando, obviamente, essas pteridófitas que estão aqui para baixo, né? Isso aqui é um monte de grupo fóssil. Bom, fungo também é então a gente pulando um monte desses grupos, né? A gente
Fungo tem, isso aqui é uma estimativa, né? Não é que existem 1,5 milhão de espécies de fungos descritas. Na verdade, não deve ter nem 100 mil. Isso aqui é o que o pessoal acha que tem a diversidade, porque é um dos grupos mais mal estudados, né? A relação de grupo irmão com metazoa, na verdade, ainda é discutida, né? Embora tanto dados bioquímicos como já primeiros dados bioquímicos, né, e os dados moleculares apontam para isso, né? Bom, e claro, como a gente sabe, nos fungos a gente se encontra principalmente organismos decompositores, tem um bocado de parasita, mas você tem os simbiontes, né, que são talvez um dos fenômenos biológicos mais interessantes e mais mal estudados, né? Bom, que é a filogenia de metazoário, né? Isso também dá uma certa, também é para deixar a gente um pouco humilde, né? Vocês veem aqui os conoflagelados, né? Claro, os protozoários também fora. Aqui as esponjas não são um grupo monofilético, né? As silicoses e as calcárias são, e isso é certo, né? Praticamente. Eu também fiquei chocado a primeira vez que eu vi. Bom, os quitenóforos, né, que são criaturas medusoides, placozoans, que são um grupo que só foi descoberto acho que nos anos 60. Esse grupo é interessante. Você lendo nos 5 reinos, né, da Lynn Margulis, ela diz que ela lista os registros de placozoa no mundo, né? E aí você tem, viram um no aquário nos Estados Unidos, um dos primeiros foi num aquário, estava num desses aquários grandes, ele estava no vidro, alguém começou a olhar e estava lá, falou, que diabo, de que criatura é essa? Ele entrou lá, tirou, era um placozoa. Bom, hoje em dia tem centenas de registros dessas criaturas, mas o que é interessante é que foi um grupo, acho que foi descoberto só nos anos 60, e eles dizem, olha, na verdade esse grupo deve ser muito diverso, o que eles não faltam no oceano, o que falta é quem saiba identificar o que é um placozoa, né? Isso na verdade a gente pode dizer para boa parte da diversidade biológica, né? Das criaturas pequenas ou microscópicas, né? A diversidade é imensa, só que não há gente para estudar isso aí. Bom, tem um monte de grupos aí que o pessoal convenientemente antigamente jogava tudo dentro de verme, né? E é um termo que obviamente em termos de genealogia não quer dizer absolutamente nada, né? Mas você tem um monte de grupinhos de criaturas esquisitas, como os quitognatos, gastrotríticos, rotíferos, que não caem muito em lugar nenhum. Aqui muitas coisas que a gente chamaria de verme, né? Por exemplo, aqui os nematóides, priapúlidas. Isso aqui também, né? Bom, aqui não, aqui já tem anelídeos e quiúros, né? Que já são o grupo mais derivado, né? Mas nermetinos, plateumintos, né? Relacionados aqui com moluscos, né? E os cordados estão aqui, né? No meio de toda essa... Aqui na verdade são duas hipóteses. Isso aqui é uma hipótese mais tradicional. Isso aqui é a hipótese que é apresentada no Assembling the Tree of Life que os autores preferem, né? Obviamente tem algumas diferenças grandes aqui na topologia, mas é só para ter uma ideia que a gente está por aqui, né? Os cordados são isso aqui. Isso aqui eu tirei, não ficou muito bom o slide, eu tirei do livro de entomologia, né, do Grimaldi. É só para mostrar, isso aqui é óbvio que é para os entomólogos ficarem abrindo sorriso, né? Na torta aqui da diversidade biológica, né? Os insetos têm essa 925 mil espécies, né? Os artrópodes não insetos 123 mil. As plantas vasculares aqui com 248.400, né? Um número até bem redondo, né? Algas 27 mil. Os fungos 59 mil, mas lembra aquele número de 1,5 milhão, né? Ou seja, isso aqui protistas 30 mil, mas lembra do 1 bilhão, né? Então, obviamente, essa torta ela teria que ser refeita, né? Tudo bem que aqui nos cordados realmente 43 mil, não tem muito o que avançar aqui. E a coisa é que a gente conhece realmente isso aqui, né? Quer dizer, alga tudo bem, né? A gente conhece esse pedaço da torta. Essa fatia, que a gente não sabe praticamente nada. Só que essa fatia, aparentemente, é muito maior que todo o resto. Provavelmente, se a gente fosse
se as estimativas estiverem corretas, provavelmente a gente teria tudo isso aqui, provavelmente seria, na verdade, se a gente fosse estimar a real diversidade biológica, se a gente tivesse a capacidade de entender ela um dia, provavelmente ia ser apenas isso aqui, né? E todo o resto ia ser essa quantidade absurda de criaturas unicelulares, das quais provavelmente a gente nunca vai, a civilização humana vai acabar e a gente nunca vai chega nem perto de ter recenseado ela, né? Tá, diante disso fica até meio, né, passear pelos grupos, né, por essa de metazoários, né, fica até um exercício meio, né, temos aqui um representante de gastrópode, temos aqui um rotífero, né, um artrópode, um crustáceo, um anelídeo e um poliqueto, né. Bom, chegando aqui no nosso grupo monofilético aqui, né, dos deuterostomos, né, a gente tem a estrela do mar, um anfioxo, um sapinho, um peixinho e um lemurzinho aqui para representar toda essa, na verdade, essa fração insignificante, na verdade, da diversidade total, mas que é o que a gente gasta mais tempo, né. Tá, isso aqui na verdade teria que fazer toda uma palestra sobre isso, né? Então acho que numa próxima vez vai ficar, né? Já agora a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas por que de tanta diversidade, né? É só a seleção natural que explica? Mas ou será que tem uma coisa mais, alguma lei mais profunda que a gente está perdendo aí? Afinal de contas, né, diversidade não é uma propriedade exclusiva de sistemas biológicos, né? Ela é uma propriedade básica, né? Aparentemente só quer dizer, essa é a minha opinião pessoal, a diversidade biológica ela só reflete digamos, uma lei maior e hierarquicamente superior, né? Que mesmo que a gente não possa decifrar exatamente como isso funciona, né? A seleção natural é só uma maneira de podar os ramos, né? Ela só apara os ramos, mas diversidade biológica provavelmente não se explica, né? Isso, na verdade, tem um bocado de discussão agora nos últimos 20 anos, né? Um bocado de teorias complicadas, mas talvez no fundo até bem elegantes, né? Que acham que isso aqui provavelmente está muito mais perto da verdade para explicar o que a gente observa aí no mundo, né? Do que simplesmente assumir que é uma coisa que também, quando que teria surgido, né? Afinal de contas, né? Quando que a seleção natural surge, né? Com as moléculas, né? Enfim, é uma coisa que a gente pode conversar um pouco. Bom, por enquanto é só o que eu tenho para falar. A gente pode agora conversar um pouquinho, debater um pouquinho. Sim, né? As estimativas, né, dos grupos, mesmo insetos, você tem, né? Acho que tem muitos grupos que as pessoas simplesmente, né? Você conhece a diversidade de alguns grupos bem, né? Se eu fosse entrar aqui, quer dizer, claro, faltou tempo, né? Mas se a gente fosse entrar em detalhe, né? Mas tem um bocado de coisa, por exemplo, insetos você tem alguns grupos. Lepidóptera, por exemplo. Lepidóptera, o que é bem conhecido de diversidade de lepidóptera são as mega, macro lepidóptera, que são borboletas e as mariposas grandes. Você tem uma série parafilética absurda de grupos na base que assim, se conhecer, provavelmente se conhece de 20% deve estar descrito. E Lepidóptera é um dos grupos melhores estudados de inseto, né? Você tem outros grupos também, tem grupo de díptera, que nem quironomídeo, que são aqueles mosquitinhos, são os mosquitinhos que não mordem, né? São os mosquitinhos que parecem colicídios, né? Só que os adultos acho que não se alimentam. Acho que eu me lembro de um amigo meu que é especialista em quironomídeo me dizer que não se sabe a ordem de magnitude da diversidade de quironomídeo. Não se sabe se tem
10 mil ou 100 mil espécies. Pode ter, é tão pouco conhecido que as pessoas que ainda não conseguem estimar a diversidade possível, né? Porque outros grupos, né, as estimativas de diversidade elas vão sendo calibradas conforme a gente tem um conhecimento, né? Por exemplo, peixes a gente está em 28 mil espécies. Está num ritmo de descrição de 300 a 500 espécies por ano. Mas a gente acha que daqui a pouco vai... Né? Tem muitas espécies, mesmo hoje em dia, muita espécie que é descrita que não é necessariamente válida, tem que ser revisada e às vezes cai na sinonímia. Não quer dizer que dessas 400, 500 espécies sejam espécies boas, que a gente chama de espécies boas. Né? Mas eu acharia que, eu chutaria que daqui uns 10 ou 15 anos a gente vai estabilizar, né, o número de descoberta em peixe. Eu acho que provavelmente peixe para ali pelos 35 mil, acho que não passa disso. Porque a gente tem uma ideia, né, trabalhando embora algumas áreas sejam mais difíceis da gente saber a diversidade que outras, aqui na América do Sul pelo menos a gente já está começando a ver o fim da coisa, né? Acho que já até os anos 80 não se tinha uma ideia muito clara da diversidade, porque tinha muitos buracos aí de amostragem, né? No caso dos peixes de água doce. Eu estou falando de peixe de água doce, eu não estou falando de peixe, quer dizer, aqui na América do Sul, né? Não, esse número de 28 mil é geral, é o número de espécies no mundo. Mas aqui na América do Sul, os peixes de água doce eles são quase metade das espécies de peixe que tem no mundo, apesar da diferença enorme que tem entre de representação de ambiente marinho e de água doce. Água doce é 0,01%, acho, da água do planeta é água doce, né? Mas quase metade das espécies de peixe são de água doce, né? Tem uma desproporção bem grande, né, da diversidade de peixe marinho de água doce. Agora tem áreas ainda grandes, você tem os sistemas tropicais, né, principalmente a América do Sul, Sudeste da Ásia, tem muita espécie ainda para ser descoberta. A África é uma coisa meio complicada. A África a gente sabe que tem uma diversidade, quer dizer, é uma área que já foi bem estudada até, mas é um pouco difícil trabalhar na África, né? Então hoje em dia é um negócio, eu acho que é o continente que tem menos esperança, tem alguns aspectos assim de se entender bem a diversidade, né? Eu acho que obviamente não é só peixe aí o problema, né? Tem qualquer outro grupo, né? Exceto a África Oriental, que é um pouquinho mais simples, né? Agora a África Ocidental, então as florestas, os grandes sistemas fluviais, isso daí é quase proibida para se entrar, né? Hoje em dia, na maior parte dos lugares. Então, claro, você tem todos esses obstáculos também para o conhecimento da diversidade, né? Que são os obstáculos, são os problemas políticos que a gente vive hoje, né? Sempre vivemos, né? E com eles o problema de conservação, né? Porque se a gente pudesse esperar 100 anos para conhecer a diversidade, tudo bem, mas daqui 100 anos não vai ter, provavelmente boa parte da diversidade biológica vai ter sumido, né? Não, o recheio não vai ficar. Na verdade, estou falando do recheio. Da torta, do resto a gente nem, né? O resto a gente praticamente despreza mesmo, porque vai fazer exatamente o que, né? E a gente vai tender a achar que essas coisas são mais resilientes também, né? Se 30 gramas de solo pode ter 1 milhão de espécies de bactéria, né? O hábitat saudável para 1 milhão de espécies de bactéria até que é pouco, né? É 28. Essas coisas elas chamam, fazem a gente pensar no qual é o papel assim de conhecer, de entender, quer dizer, qual seria até o limite de entender a diversidade biológica, né? Porque por muito tempo a gente teve uma visão, quer dizer, a gente tentou, acho que talvez nos últimos anos, pensar de uma maneira não relativista, né? Tipo, nós precisamos conhecer tudo da mesma maneira, de uma maneira tão profunda quanto possível, tudo que é possível. Mas, para mim, é bem claro que isso é impossível, né? Isso é uma pretensão absurda da humanidade, né? Provavelmente a gente vai ter que selecionar o que a gente vai querer bem conhecer melhor. E se focar mais, porque não dá pra fazer tudo, não. É claro, né? Eu não digo que todo o resto dos organismos tem que ser relegados
ao esquecimento, né? Mas em termos de conservação não adianta nem começar a pensar sobre esses outros organismos. Não dá para pensar em conservação de bactérias. Isso aí é futilidade, né? A gente estuda a bactéria por outros motivos, não para conservar elas. Agora, até lendo esse artigo que eu citei sobre bactérias, é interessante porque esse cara ele é bem um pouco cínico assim, né? Mas acaba funcionando. Ele passa o recado rápido. E ele diz que a impressão dele é que se diminuir a diversidade biológica de uma forma geral, você vai ter mais pandemias, né? Porque para a bactéria, né, ele comparar, é que nem sobrar o petróleo, né? Quer dizer, as bactérias elas vão ter que usar o recurso que tem. Se o recurso que tem, por exemplo, é ser humano, elas vão pular para cima dos seres humanos, né? É que nem explorar petróleo no Iraque, ele comparou. É o que tem, então vamos embora, vamos pegar tudo. É o que sobrou. Então, acho que esses modos que a gente tem de enxergar o problema de conservação hoje, eles estão longe de estar bem ajustados diante primeiro, da óbvia, quer dizer, a gente fala de crise da biodiversidade, né? Até certo ponto não, é uma coisa bem hipócrita, né? Porque a gente está destruindo a atividade humana. O paradigma atual vai levar inevitavelmente à extinção de provavelmente 90% das espécies, pelo menos de metazoários, né? E de plantas, provavelmente. Falando dos organismos superiores, dos outros, obviamente, como eu estou dizendo, nem vale a pena nem pensar. Então, se não houver mudança, eu acho que se tem mudança de paradigma, o paradigma humano de ocupar a Terra, de enxergar o planeta, é impossível, é hipocrisia. Não dá para no paradigma atual que a gente vive. Eu não quero vestir boina, botar uma boina vermelha, né? Inclusive porque esses caras também não acho que a alternativa aí, política que se propunha fosse resolver alguma coisa, né? Porque eles também não davam a mínima, né? Mas para mim é um grande circo, né, o que a gente vive hoje, né, em termos políticos, quando se fala em conservação de biodiversidade. Na verdade, a gente vai ter que brigar para conservar, provavelmente, para conservar esses 10% com sorte, porque se a gente não brigar, nem 10% a gente vai segurar. E eu também não sei, né, porque você vê aqui, sei lá, pensando em política nacional, né, mas não que isso não reflita políticas no mundo todo, como elas são praticadas. Aqui no Brasil, você tem um parque nacional, ele pode, uma unidade de conservação ela existe enquanto é conveniente. Agora, se um interesse econômico for muito grande, ela vai deixar de sumir. Ano passado o Lula fez um decreto lá que permite a prospecção hidrelétrica em unidades de conservação. Isso por quê? Porque tem, por exemplo, na Amazônia, tem parques nacionais. Tem Parque Nacional, principalmente o Parque Nacional Amazônia, que está na beira do rio Tapajós. Ele está numa área de corredeiras, o governo quer fazer uma hidrelétrica lá. Então eles vão, o que eles vão fazer? Eles vão modificar os limites do parque, eles vão comer um pedaço do parque, vão dar alguma compensação, vão aumentar um pouquinho lá, tirar uma fatia de floresta que não está protegida e botar provavelmente no parque, ou fazer uma outra unidade de conservação. Mas eles vão destruir o rio Tapajós como ele é hoje. O problema é que se para o ambiente terrestre pode aparentemente ser uma boa barganha, para o ambiente aquático não é, porque você vai destruir o ecossistema de corredeira, os peixes, vai destruir o ecossistema fluvial. Os peixes dependem do ecossistema íntegro, né? Ou pelo menos tão íntegro quanto possível, né? Para existir, né? Peixe de água doce no Brasil, aliás no mundo, né? Mas aqui no Brasil, porque o Brasil está se comportando como uma potência, né? Econômica, né, e explorando seus recursos hidrelétricos até o limite, né, a gente está criando uma extinção, está criando um cenário de uma extinção em massa. A gente tem a maior diversidade de peixe de água doce do mundo, mas aqui 30, 40 anos a continuar o ritmo de construção hidrelétrica, a gente, provavelmente eu chutaria que 30, talvez mais que 30% da diversidade de peixes vai ser perdida. Isso é dado como fato consumado, né?
Quem vai contra o plano de construção das grandes hidrelétricas como Belo Monte é taxado como idealista, ingênuo, né? Saiu até um editorial o Rogério de Cerqueira Leite, que foi reitor da Unicamp, físico, né? Ele disse, né? Ele chamou as pessoas que estão contra Belo Monte, né? Do inocentes, né? Que são ignorantes e inocentes, né? Incluiu, né? Claro, várias personalidades aí, inclusive o James Cameron, né? Mas também o que ele esqueceu é que tem um bocado de cientista assim, contra Belo Monte, né? Porque não dá, é hipocrisia você se você estuda diversidade biológica e sabe que aquele negócio faz extinguir espécies, né? E vai extinguir espécies do planeta. Como é que você consegue fazer um estudo de impacto ambiental que diz que uma espécie vai se extinguir? Como é que você... A lei brasileira, as leis mundiais, mas a lei brasileira proíbe que uma espécie seja extinta. Mas lá em Belo Monte você tem 2 espécies endêmicas que provavelmente vão se extinguir com a hidrelétrica, mas ninguém discute que a hidrelétrica não vai ser construída. O cara do IBAMA chegou a dizer no jornal, né? Saiu 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, né? Saiu no domingo na Folha uma reportagem, né? E que eu dei uma declaração, o Leandro também deu uma declaração, falando da extinção das espécies de peixe, né? E o cascudo zebra e um pacu, que é um chamado pacu capivara. Esses bichos eles são endêmicos. O Belo Monte é uma grande corredeira que tem no rio Xingu, no Baixo Xingu. Aliás, Belo Monte não, chama Grande Volta do Xingu. Belo Monte é só uma vila que tem no final dessa corredeira. É um trecho de 100 km de corredeira. E o rio Xingu é um rio enorme, né? Ainda mais naquela porção, que é a porção inferior dele. E daí tem pelo menos, a gente ainda está inventariando, na verdade, a fauna de peixes de lá. Mas tem uma... na verdade eu digo a gente como a comunidade ictiológica como um todo, né? O pessoal mesmo aqui do museu acabou de voltar de lá, né? Foi o Oswaldo, a Ilana foram coletar lá, a Karine também. Mas já tem um monte de coleta, um monte de gente coletando, na verdade, não é que... O pessoal do INPA já trabalha lá há muito tempo, né? O pessoal da Federal do Pará. Se bem que o pessoal da Federal do Pará fazendo o EA-RIMA de Belo Monte. Então eles coletaram um bocado, né? Embora talvez não da maneira mais enfim, isso Mas enfim, a gente já tem bastante material de lá e a gente sabe que tem essas espécies endêmicas, mas elas ainda estão sendo estudadas, algumas já estão descritas. Parece bem certo que essas espécies vão desaparecer. Agora o governo finge que não é com ele. O EA-RIMA não é explícito sobre isso. Foi escrito, né, um painel técnico de crítica ao EA-RIMA, o EA-RIMA como um todo, né? Da parte de peixes eu fui um dos autores, né, da crítica. Eu, a Janice, né, o Zé Birindelli aqui do museu, nós 3, né? Mais o Paulo Bucupi do Rio de Janeiro e o Jansen do INPA, né? O Jansen Zoanão. O Jansen que fez o doutorado dele nas corredeiras do Xingu. E a gente criticou o EA-RIMA e apontou isso, que em nenhum momento do EA-RIMA eles dizem que essas 2 espécies são endêmicas da Grande Volta, são ameaçadas de extinção, está na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção e que podem se extinguir com a construção da hidrelétrica. Então, se a Constituição brasileira manda que a biodiversidade ela tem que ser conservada, é dever do Estado conservar a biodiversidade, e se existe uma lei federal que declara essas 2 espécies como ameaçadas de extinção, construir uma hidrelétrica que ameaça de extinguir elas é completamente fora da lei. Não, é isso, não tem... Não tem dúvida que é isso. Na verdade, eles nem falam do peixe, eles simplesmente não falam. Tipo, eles gostariam que ninguém nem soubesse que existe peixe naquele rio. Eles gostariam que...
A China é bem paradigmática nisso, né? A usina hidrelétrica das Três Gargantas, que é a maior, ela é maior do, acho que agora é maior do mundo, né? Ou segunda maior, acho que não é maior, né? Se passou Itaipu. Bom, o Brasil tem know-how, né? Como fazer hidrelétrica, né? Fizeram Itaipu e fizeram tantas outras, Tucuruí, né? A gente é realmente bom nisso, né? Matar rio é com a gente mesmo, né? Fluvicídio, como diz o... Tem um colega americano nosso que... O Tyson Roberts, você conheceu? Tyson é uma figura polêmica, muito... Mas é um cara extremamente inteligente, um cara que trabalha no Sudeste. Ele é provavelmente o ictiólogo que mais entende de sistemática de peixe de água doce no mundo, mas é um cara absolutamente extravagante, polêmico, né? Um cara complicado, de convivência complicada. Mas ele esteve aqui uns meses no museu, né, uns anos atrás, e eu conversei bastante com ele sobre conservação. E ele chegou a ser expulso da China por causa da posição dele contra... Mas não contra nem as hidrelétricas feitas na China, porque essas ele não tinha. Mas a capital chinês, como o Brasil também, o Brasil agora está querendo construir hidrelétrica no Peru, já fez acordo, né, para fazer construção. Na América Central? Isso eu não sabia. O Brasil, quer dizer, para um país virar imperialista, basta ele ter dinheiro, né? Sim. Porque a grande coisa que vem de hidrelétrica é o seguinte, é energia limpa, porque não... e renovável. Agora, renovável entre aspas, porque você tem problema de sedimentação. Então, hidrelétrica com muito tempo, inclusive essas hidrelétricas de madeira vão ter uma sedimentação absurda. Foi uma das coisas que causou muita polêmica, o governo não estava falando nada, né, mas um dia a comunidade acadêmica meteu a boca no trombone, eu fui uma dessas pessoas que chegou no jornal e falou, o Rio Madeira é um rio que nasce na encosta andina, né? Como todos os rios que nascem na encosta andina, como o próprio Amazonas e Solimões, carregam uma quantidade absurda de sedimento. Quando você fizer uma hidrelétrica, esse sedimento vai tender a decantar. Essas hidrelétricas elas não vão durar. Elas vão gerar energia por sei lá quantos anos, mas não vai ser muito tempo. Por impacto ambiental que elas vão causar, porque esse sedimento ele é importante para a ecologia rio abaixo. Para a manutenção das florestas de inundação, das várzeas, dos igapós, elas dependem dos processos de sedimentação que tem que ocorrer. Agora, se o sedimento for represado, for capturado numa represa, ele não vai chegar para baixo. Com consequência, o rio vai começar a erodir embaixo, você vai ter menos várzea, você vai ter menos peixe, menos toda a biota aquática vai sofrer, né? Também a diminuição do pulso de enchente, que a biota aquática evolui para depender do pulso de enchente. Tudo isso que evoluiu por milhões e milhões de anos vai simplesmente a gente já observa isso em outros rios aqui. Na bacia do Paraná é assim, todos os bichos que vivem em áreas de inundação estão praticamente extintos, né? Aqui no estado de São Paulo, né, até os anos 50, você tinha um bocado de peixes aí que hoje em dia eles são blenda, não existem mais. O pessoal cria em piscicultura e solta para dizer que ainda tem, né? A piracanjuba, o jaú, o pintado fazem isso porque... Aí o pessoal não está extinto por quê? Porque o pessoal vai pescar lá no Pantanal. O pintado, o jaú, a piracanjuba não, coitada. Só tinha na bacia do Paraná, essa dançou. Essa praticamente está na beira da extinção. Sendo que é um bicho que até os anos 50 era comum, quando não tinha todas essas hidrelétricas. A mesma coisa vai acontecer na Amazônia. A única coisa na Amazônia é que por ser uma área baixa, você não tem muitas áreas que não vão ter hidrelétricas mesmo, não tem como fazer, né? Acho que não dá mesmo, né? Acho que, sei lá. Agora... Não, mas é o que eles estão fazendo agora. O que eles sonhavam naquela época é o que eles estão botando em execução agora. Mas, assim, era uma engenharia já era dominada, né? A única coisa é que eles não tinham oportunidade de fazer, agora eles estão fazendo. Eles não tinham dinheiro, agora o Brasil tem o dinheiro. O Brasil queria fazer Belo Monte nos anos 80, não conseguiu pela objeção pública mundial, porque o Brasil dependia de dinheiro externo. Agora que o Brasil é rico, o Brasil tem... Dane-se, né? A gente faz com o nosso dinheiro, a gente não precisa prestar satisfação para ninguém.
democracia real ela só existe se existe conhecimento, se existe cultura, se existe informação. Se as pessoas não são informadas, a democracia não é um fato. Eu acho que aquela... Você quer... Deixa... que está querendo fazer pergunta tanto tempo. Esses peixes são a ponta do iceberg. Agora, é óbvio, porque o que a gente sabe... Porque uma coisa é você conhecer, você tem um nome para uma espécie. Você olhar esse cara aqui e falar, isso aqui é paradisea ápoda, é ave do paraíso fulaninha. A ave a gente conhece bem a taxonomia, então, por exemplo, se você for procurar informação sobre esse bicho aqui, você vai achar bastante informação. É um dos bichos... essa raia aqui também as pessoas, é a Teniura lima, é a raia de bolinha azul, que está em todo o Indo-Pacífico, né? Aquela borboleta também é relativa à urânia, né? As pessoas sabem. Todos os bichos aqui são bichos populares. Mais ou menos, né? Em maior ou menor grau, né? Provavelmente num índice de popularidade que esses caras aqui, o cauri ali, esse peixe aqui, são bem conhecidos. Os outros, mas enfim, são coisas que, por exemplo, se a gente tem informação, a gente sabe identificar o bicho. Você tem informação biológica publicada que você sabe mapear esses bichos mais ou menos no mapa. Para uma parte da diversidade a gente não tem essa informação. Você tem um ponto no mapa e esse é a espécie tal, foi descrita no ano tal e a diagnose é tal. Fala, mas como é que ela se separa exatamente da outra e da outra? Não sabemos, porque não tem revisão taxonômica. Então qual que é a distribuição geográfica? É impossível você estimar, porque se você não sabe nem identificar o bicho, como é que você vai estimar a distribuição geográfica? E mesmo se você soubesse identificar direitinho, se fosse um bicho absolutamente diferente, você não tem coleta suficiente para saber qual é muito bicho na Amazônia. Assim, a gente não tem coleta para saber qual é o limite, né, geográfico. A gente sabe que não está aqui em São Paulo, né, por exemplo, né, exagerando, claro. A gente sabe que não, mas a gente não sabe exatamente o limite. Então a verdade é que o avanço, o impacto é muito mais rápido do que a nossa capacidade de mapear, de entender e mapear a diversidade, né? Ele ocorre num ritmo muito mais rápido e é inevitável que seja assim. Não existe o que os biólogos possam fazer. Mesmo se a gente começasse a contratar, tivesse muito mais emprego para biólogo, né? Vocês imaginam isso aqui? Isso aqui é um museu de zoologia, é a maior coleção de zoológica do Neotrópico. Quantos pesquisadores tem esse museu? Isso aí é a medida do valor que o governo dá para o conhecimento de diversidade biológica. A maior coleção, a gente devia ter pelo menos, sei lá, uns 50 pesquisadores num museu como esse. Porque é o mínimo que a diversidade biológica brasileira, zoológica, né, para dizer biológica, exige na maior coleção. A gente tem 12 pesquisadores. Na verdade, e fica essa questão, é um problema porque é da USP, a USP não dá vaga, bibibi, bobobó, bababá. Acontece que isso aqui tem um interesse nacional, né? Não é uma instituição de interesse da Universidade de São Paulo, né? Deveria ser encarado assim. O Smithsonian, claro que não é comparável, mas o Smithsonian, por exemplo, houve uma época que os Estados Unidos resolveram investir dinheiro contratando ictiólogo. Por quê? Porque precisavam conhecer os recursos marinhos. Então queriam saber a diversidade de peixe marinho. Então foi os anos áureos para a ictiologia, no mundo dá até para dizer, né? Foram os anos que os Estados Unidos injetaram dinheiro em ictiologia.
foi dos anos 50 até os anos 70. Assim, 50 e 60, porque é onde um monte de gente foi contratada. Do Smithsonian, que é a maior coleção de peixe do mundo, né? Tem acho que 5 ou 6 pesquisadores do Smithsonian. Aí tem um órgão de estudo, um órgão federal americano de estudo de mar, que eu acho que é o NOAA. Acho que tinha mais 3 ou 4 ictiólogos sistematas trabalhando no Smithsonian, que eram funcionários do NOAA. Eles não eram funcionários do Smithsonian, eles eram funcionários do NOAA e eles ficavam lá no Smithsonian para trabalhar na coleção. Que era a melhor maneira de entender a diversidade de peixe no mundo, era os caras estarem no Smithsonian. Eram especialistas em peixes marinhos, né? Peixe de água doce, mas tinha essa questão estratégica. Uma vez que o pessoal, pelo menos os peixes mais importantes costeiros e oceânicos agora tem a sistemática relativamente bem conhecida, aí também os americanos desencanaram. Hoje em dia também a ictiologia nos Estados Unidos está numa bela de uma crise, porque tem muito menos ictiólogo do que os grandes, os chamados Big Icts, os grandes ictiólogos estão todos se aposentando ou morrendo, né? O que acontecer primeiro, e não estão sendo substituídos, né? Tem um ou outro ictiólogo só é contratado no lugar e já é gente que não tem em geral pessoas que não têm a ambição nem o nível mesmo que esses caras assim, dos anos 50 e 60, esses grandes caras tinham. É tudo gente muito mais, né, muito mais apegadas aos modismos e vícios da ciência moderna, né, infelizmente. Então, assim, a gente também tem esse problema, né, que a gente tem um problema também um problema de mal administração do pouco dinheiro que tem para a biodiversidade. Você tem ênfase muito grande em, por exemplo, gerar filogenias, né? Hoje em dia é muito dinheiro para isso, e um desprezo por taxonomia, né? Isso é uma crise mundial, não é um problema nosso, né? Mas isso é um problema no mundo. E o estudo taxonômico em geral foi relegado, chegou ao ponto, né? Isso não são só os filogeneticistas que fizeram, mas isso aí, a importância da taxonomia já tem sido jogada para baixo na verdade desde o Mayr, apesar de tudo. Apesar do Mayr ser um taxonomista alfa, né? Mas já o Mayr criticava, ele achava que era uma coisa menor, né? Quando que na verdade a taxonomia é uma ciência básica, né? Porque as entidades com que a gente trabalha, as entidades taxonômicas, elas são definidas pelo estudo taxonômico, né? As espécies, né? E chegou-se a ponto, né? Eu ouvi isso na sala de aula de dizerem que taxonomia não era uma ciência estimulada por hipóteses, né? É uma coisa mais absurda que você pode... Você ouve, né? Se você for hoje na UIB, tem gente falando isso, em geral é ecólogo. Mas não só os filogeneticistas, como os ecólogos falando isso, né? E é uma coisa assim absurda, porque você vê que as pessoas não têm estilo, por exemplo, não são treinadas, não têm mínimo conhecimento de filosofia de ciência. Mas elas saem falando essas bobagens como como se elas entendessem o que elas estão falando, né? Uma espécie é uma hipótese, pombas. Formular cada espécie é uma hipótese. Cada vez que você identifica um exemplar, você está tentando falsificar uma hipótese de espécie. É moda, mas... Não, a tendência e eu também não estou aqui, obviamente, para ser contra a filogenia, tem um papel muito importante. Agora, o problema é que a gente vive a gente está num período de crise da biodiversidade, né? Se a gente não inventariar a biodiversidade agora, daqui a 30 anos não vai adiantar. Filogenia a gente pode fazer daqui 50, 60, 70 anos se a gente tiver o material estocado. A gente tem uma janela de tempo que a gente pode coletar organismos que amanhã não vai dar. Por exemplo, se o pessoal tivesse resolvido coletar peixe de água doce para valer no Alto Paraná há 40, 50 anos, eu costumo dizer que na ictiologia a gente está uns 50, 60 anos atrasado, se a gente quisesse fazer conservação seriamente. Se houvesse interesse também, né? Porque aparentemente, não sei se é desinformação ou
chega a ser desinteresse da maior parte da população, né? Porque, no fundo, né, as decisões políticas, elas refletem mesmo a vontade, ou em parte a desinformação, mas talvez também, infelizmente, a vontade da maioria, né? Talvez a gente esteja destruindo a diversidade biológica porque realmente a maior parte das pessoas não se importa. Se você tem vaca para fazer churrasco, eucalipto para fazer o carvão do churrasco, você não precisa de muito mais coisa, né? Talvez. Tem a cerveja, daí precisa do lucro. Eu acho que a gente tem que atacar em todas as frentes, né? Na verdade, todas elas são importantes. O que o Felipe estava falando, só dá dinheiro para a educação ambiental é mais importante. Mas a educação ambiental, ela tem que ser municiada, informada, digamos que a infraestrutura dela, ela depende do conhecimento científico, né? Você tem que gerar conhecimento científico para ter educação. Tá. A gente tem muitos. Isso é muito ruim, porque na verdade a gente está indo a reboque do impacto, né? Quando a gente acho que quando a gente já devia saber a priori. Mas só para discutir um pouco o ponto que ela levantou, a questão, o problema é que, como a gente estava falando que aqui tem 12, 13 pesquisadores para fazer pesquisa. Você tem uma pessoa que cuida da museologia. E é óbvio que olhando esse prédio fica muito claro, se você foi em algum museu, quer dizer, não precisa nem ter ido no exterior e ter visto museus de história natural, mas só pelas fotos, pela fama, todo mundo sabe que eles não, né? Aqui nosso museu tem um tamanho de um décimo do tamanho de exposição de um museu do interior dos Estados Unidos. Não tem nem espaço para exibir o que deveria. A exibição, por exemplo, a gente precisaria ter uma seção inteira de conservação, em exposição permanente de conservação. A gente teve aí a exposição de fauna ameaçada, uma exposição temporária, que foi até começo do ano passado, eu acho. Durou 6, 7, 8 meses. Agora, na verdade, é que a gente tinha que ter uma exposição permanente.
Agora, onde arrumar espaço, né? Aqui nesse prédio não existe espaço para ampliar, talvez pudesse se mudar um pouco a exposição, mas simplesmente não tem nem espaço, não tem pessoal suficiente para trabalhar e não existe espaço, né? Quer dizer, também a questão da educação, como esse museu poderia funcionar muito melhor também como uma coisa como para a educação, mas também para isso a gente precisa de mais investimento, e não é só investimento em infraestrutura, é investimento em pessoal. Os americanos falam assim que também um problema na ciência, mas isso pode ser estendido também à educação, e o papel que os museus têm em educação é a falta do dinheiro duro, que eles falam, hard money, porque soft money, dinheiro de bolsa, dinheiro, o cara precisa de bolsa, o cara precisa de dinheiro para arrumar uma coisinha aqui, você consegue dinheiro com algumas as entidades financiadoras. Agora, o hard money, por exemplo, é o dinheiro de emprego. Você precisa de um emprego, você precisa de mais pesquisador. Onde está esse dinheiro? Tem que bancar o cara lá 30, 40, 50 anos. Esse dinheiro que a gente